Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tranquilos? Hoje vai ser uma aula bem agitada, podemos dizer assim. Só introduzindo a aula. Hoje nós vamos falar de assuntos bem polêmicos, bem sensíveis. Hoje nós vamos falar de ideologia e políticas na história e também no vestibular da UEL e também do Enem. Então, caso você queira ser aprovado nesse ano e também você queira aprender conteúdos básicos para você conviver em sociedade, presta um pouquinho de atenção, porque eu vou te explicar de uma maneira simples, fácil, conceitos básicos que quem participou da minha interaula sobre dicionário político ou sobre política e história do vestibular já aprenderam um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa imagem. Vocês já viram esse quadro? É um quebra-pau. A galera saindo na mão. Mas por que eles estão saindo na mão? Essa daqui é a primeira revolução socialista que temos no mundo. Só vou dar um spoiler. Ela não foi na Rússia. Vou falar daqui a pouco. Continuando. Objetivo final. Como essas ideologias moldam as nossas sociedades hoje? É isso que eu quero que vocês aprendam hoje. Eu também. Como que a França teve a primeira revolução comunista que nós conhecemos no mundo. É o primeiro protótipo, tá? Segundo, como que nós vamos chegar nesse objetivo final? A gente vai precisar entender pontos importantes, como o que é ideologia, os principais ideais que nós temos a partir dessas ideologias, principais ideias, os movimentos revolucionários que surgem a partir daí, e também as causas da Primeira Guerra Mundial. A gente vai saltar grandiosamente nesse conteúdo. E aí, mais uma explicação. Você que dá acesso à apostila de História, está acompanhando as aulas de História baseada na apostila, você já percebeu que ali no conteúdo de Era Napoleônica, eu fiz um salto um pouco gigantesco no conteúdo, né? Eu ignorei governos napoleônicos depois de Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque não é cobrado no vestibular. Simples. Se você está curioso, pode ir lá estudar. Mas eles não trabalham isso de uma maneira prática. Se for cobrado, vai ser cobrado em uma questão objetiva e o texto vai ter que te ajudar. Porque senão a UEL vai ser xingada até a última geração. Então eles não vão cobrar esse conteúdo. Beleza? Revisão rápida. Na nossa última aula não, há muitas aulas atrás, quando nós tivemos a greve aqui da UEL, eu fiz uma aula sobre movimentos trabalhistas e também sobre greve no sentido geral. E eu falei sobre o ludismo, criado por Ned Ludd, esse carinha aqui. Os ludistas vão quebrar as máquinas achando que a causa do desemprego e da precarização do trabalho é o maquinário na Revolução Industrial. Segunda coisa que nós temos de movimento trabalhista é o cartismo, que é através da burocracia, enviando uma carta ao parlamento, eles vão buscar participar da política e diminuir as desigualdades entre o patrão e o funcionário. Terceiro, o sindicalismo, que ele é o mais influente nos nossos dias de hoje. É a formação de um grupo a partir da sua categoria. Um exemplo fácil para vocês entenderem é a categoria dos professores. Aqui no Paraná nós temos a AAPP, que é a Associação de Professores do Paraná. Recentemente teve uma greve no estado. Quem deliberou essa greve foi o sindicato. Não foi o professor Daniel, nem a professora Rita, nem qualquer outra pessoa. É o coletivo da categoria que representa isso. Por que é feito pela categoria? Porque se só eu fizer, eu vou sofrer represália. Agora, como que a categoria inteira, não tem como eu reprimir todo mundo. Imagina eles demitem todos os professores. E a escola como fica? Parar ela não vai. Ela tem que continuar. Então é a organização da categoria nesses sentidos, beleza? Um resumão. Agora nós vamos para a parte cabulosa da aula. Definição de ideologia. Vocês já ouviram essa palavra ideologia em vários momentos da vida de vocês? Já ouviram? Recentemente a gente está ouvindo várias vezes. Não agora, mas alguns anos atrás a gente ouvia muito questão tipo ideologia de gênero. Esses professores com essas ideologias, eles estão doutrinando as nossas crianças. Essa ideologia de tal pessoa está querendo destruir o Brasil, ou a ideologia de tal grupo está querendo construir o Brasil ou destruir ele, seja o que for.
Esse termo ideologia ele é utilizado em vários momentos. Mas o que significa ideologia? De onde que veio ela? Onde vivem? O que comem? Hoje, no grupo. Continuando. Eu só quero que você tente trazer na sua memória quantas vezes você ouviu essa palavra ideologia e quantas vezes você só absorveu. Você nunca pensou assim, mano, mas o que significa essa bagaça aí? Hoje a gente vai entender um pouco a partir da teoria sobre o que define a ideologia. E lembre, a nossa vida ela não é somente teoria. Na materialidade, essa teoria ela é moldada de acordo com o interesse social e com o seu próprio interesse. É a sua interpretação que vai moldar a sua leitura sobre aquilo. Você só nunca pode negar a definição da teoria. Eu não posso negar o que a teoria desenvolveu ali. O que é ideologia? São o conjunto de ideias, lentes que utilizamos para compreender e organizar nossa realidade. Eu peguei um conceito que é difícil pra caramba e eu tentei enxugar, sintetizar do jeito mais fácil para você entender. Então imagina, você é uma pessoa que tem muita dificuldade de enxergar. O nosso mundo ele é complexo pra caramba. As relações humanas elas são difíceis, elas não são fáceis. Quando você é criança, os seus pais, o seu responsável, a escola, ela te ensina códigos sociais de como conviver na sociedade. A partir desses códigos que você vai interpretar o mundo ao seu redor. É como se eu pegasse um óculos e colocasse no seu rosto e você conseguisse enxergar o que está acontecendo ao seu redor. A partir da lente que eu quero que você enxergue. Se eu colocar uma lente amarela, você vai ver amarelo. Se eu colocar vermelho, você vai ver vermelho. Se eu colocar uma lente de astigmatismo, isso vai te auxiliar se você tiver astigmatismo. Mas se você tiver miopia, você não vai conseguir enxergar o mundo do mesmo jeito. Então a ideologia é um conjunto de ideias e também uma lente de como que nós enxergamos nosso mundo, como nós compreendemos ele. Essa ideologia, segundo autores, principalmente o Karl Marx, que ele é o que mais defende essa definição de ideologia, é a maneira com que a sociedade se organiza para poder conviver em conjunto. A gente literalmente acredita que um conjunto de pixels que tem no seu celular, ele define o quanto de dinheiro que você tem. Já para pensar? Tem um aplicativo no seu celular que ele fala quanto de dinheiro que você tem e o quanto que você não tem. Tem um papel que você considera que ele é muito valioso. Tem outro papel que você não considera que é valioso. E assim por diante. Isso são códigos sociais que nós construímos. Isso não é natural. Isso é uma intervenção humana. Isso só acontece através da ideologia. De uma maneira direta ou indireta, você é influenciado por essa ideologia. Às vezes você não se autodefine como uma pessoa que entende ou que defende uma ideologia. Porém, você vive de acordo com uma. Talvez ela não é uma ideologia defendida em livros didáticos ou livros científicos, mas essa ideologia que molda a sua maneira que você interpreta o mundo ao seu redor. Essa ideologia que faz você estar sentado aqui na sala de aula, assistindo a aula do cursinho, e você não está lá no César, sentando na sala de direito assistindo a aula. Por quê? Alguém te colocou a ideologia de que existe uma fase onde você tem que se preparar para o vestibular para um dia entrar no curso de Direito. E se você tivesse uma ideologia de que, pô, eu já estou na UEL, ela é pública, ela é universal, por que eu não posso sentar lá na sala do curso de Direito e me formar em Direito? Você foi condicionado a essa ideologia. Você pode até achar meio ruim, mas você, querendo ou não, está manso sobre essa situação. Você está condicionado a ela. Definição de ideologia. Tem alguns carinhas aqui que vocês já viram. Tá? Só para a gente conseguir conciliar o que são essas pessoas. São alguns autores que são os mais conhecidos por desenvolver ideologias. O Karl Marx, o Mikhail Bakunin. Bakunin vai desenvolver o anarquismo. Tá? Ele não é o primeiro autor, mas ele é o cara mais popular que vai difundir ele pelo mundo. A gente também tem o Friedrich Engels, que é o cara que escreve o Manifesto Comunista junto com o Karl Marx. E também temos o Adam Smith, o pai do liberalismo. Tá? Eu coloquei esses quatro por quê? Porque eles são os mais influentes nas discussões de ideologia num sentido amplo histórico. Hoje em dia, os autores que vão falar de comunismo, de anarquismo, de liberalismo, não são esses caras de foto em preto e branco. São pessoas do mundo real. Mas também são do mundo real. Estou falando do mundo atual. Modos de produção. Explicação. O que a gente precisa pensar? Nos modos de produção, que nós vemos nas aulas de história, são sistemas organizativos em que sociedades
complexas se organizavam para produzir e reproduzir e distribuir o que eles faziam. Tem vários exemplos. Esses exemplos são o primitivismo, que é a produção primitiva das sociedades originárias, tribais, etc. Só toma cuidado porque esse termo primitivo, ele dá uma ideia pejorativa de que ele é primitivo, que ele não é evoluído. É um pouquinho complicado, tá? Quando você entrar na faculdade de História, você vai ver que a gente fica discutindo palavra. Ah, mas essa palavra é feia. Essa palavra não é certa de usar. Vamos usar outra. E aí fica discutindo. Igual maluco. Tá? Para o vestibular, pode usar primitivismo. Na faculdade, você não pode. Modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção mercantilista, o modo de produção capitalista, que é a transição aqui do feudal, mercantilismo, capitalismo, o modo de produção liberal, o liberalismo, o neoliberalismo, o socialismo, o anarquismo, o comunismo, entre outras várias modelos de produção. Então, lembrem, essas principais ideologias que vocês escutam são modos que a sociedade se organiza para produzir, reproduzir e distribuir o que foi produzido. Isso que todos esses têm em comum. Agora, quais são as principais ideologias? Vamos falar da aula de sociologia, e eu vou ser bem sucinto, a gente não tem muito tempo, eu não sou professor de sociologia de vocês, mas eu vou dar alguns pontos principais que a gente conecta com as aulas de história. Comunismo. Vocês já ouviram falar sobre essa ideologia? É comum escutar no nosso dia a dia. Não só hoje, mas desde a ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas dá o primeiro golpe de Estado dele, protegendo o Brasil dos comunistas. Em 64, tem um golpe militar de novo, protegendo o Brasil dos comunistas. Agora me fale o nome de 5 comunistas brasileiros. A gente estava protegendo de quem? Esse parque era ninguém, rapaziada. Esse parque não tinha uma ameaça. Mas daí o Guilherme vai explicar para vocês. Tá bom? O que é o comunismo? Primeiro a gente tem que entender o que veio antes do comunismo, que é o socialismo utópico. Antes do Karl Marx, tinham várias pessoas que defendiam ou discutiam ideias de como que seria a sociedade ideal. E quando eu digo ideal, é a partir do mundo das ideias, idealizado. O que esses socialistas utópicos pensavam? Imagina, o que seria uma sociedade perfeita para você? Seria uma sociedade igualitária, com melhores condições de trabalho? Uma sociedade onde que todos têm oportunidade de estudo? Isso é o padrão, mas isso está saindo da sua mente, o seu anseio pessoal. Como que você vai trazer isso para a materialidade? O que os socialistas utópicos faziam? Eles pensavam como que seria o mundo ideal e a partir dessa ideia eles queriam trazer para a realidade. Por isso que eles eram chamados de socialistas utópicos. Porque eles almejavam uma utopia, aquela ideia da Grécia Antiga, lembra? Chegou o Karl Marx, ele leu as teorias desses caras e falou assim: rapaziada, vocês estão chapando. Isso não vai funcionar. Nós temos que desenvolver uma outra teoria que funcione melhor. A gente não tem que partir das ideias. Nós temos que partir desse mundo que nós vivemos. E aí é desenvolvido o socialismo científico, ou criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Nesse socialismo científico, nós temos 3 pilares: materialismo, histórico, dialético. Vou falar com vocês devagarzinho cada um deles. Eu vou te chamar para vocês, vai ficar facinho de vocês entenderem e vocês nunca mais vão esquecer. Bom, 3 coisas. Materialismo. Qual que seria a ideia do Karl Marx? Que nós temos que pensar as condições materiais que são as que condicionam a nossa realidade. É a sua condição material que faz hoje você estar no cursinho popular hoje. É você sair do trabalho, sair da escola e vir direto para cá. É você não ter dinheiro para pagar um cursinho popular, um professor particular. Falando em professor particular, estou dando aula particular, rapaziada. Olha aí o jabá, na hora certa. Fechou? Chama o pai lá na DM, faço um precinho para vocês. Fechou? Faço não só explicando como que é o elo, ensino você a chutar, ensino você a fazer a questão objetiva, ensino você a fazer a questão dissertativa, não só de humanas, mas também de biológicas e exatas, e principalmente em redação. Não sei se vocês lembram, redação é 30% da nota. E aí, se você vir com o pai, eu te passo o macete. E no final ainda te dou um cronograma de estudo. Tá vendo? Essa condição material sua faz com que você esteja aqui hoje. Isso que o Karl Marx vai perceber. Segunda coisa, essa condição material, ela surgiu do nada? Não. Ela é influenciada pelo seu passado ou passado do seu antepassado. A sua família condicionou o momento que você está hoje. Ou a família que você nunca teve.
Então é um ponto principal para a gente pensar. Então essa questão histórica, a gente perceber como que a sociedade é uma consequência do seu passado. É só você pensar no nome do meu canal do YouTube, que é Não é Passado. Todas as minhas aulas de história, quando eu venho falar com vocês, eu falo sobre o passado, mas sempre eu trago o presente. Porque nós somos um reflexo do que nós fomos. E terceiro, a percepção dialética. Essa percepção dialética são as relações relativas a outro objeto, montando um ao outro. Ficou confuso, ficou abstrato. Calma, eu vou explicar para você. Um exemplo que o Karl Marx usa, ele pega do do Hegel. O Hegel que desenvolve a teoria da dialética. E qual que é a ideia de Hegel? De que um existe por conta do outro. Um exemplo que ele usa é do senhor e do escravizado. O senhor ele só existe como senhor enquanto existir o escravizado que ele escraviza. E o escravizado só é escravizado enquanto houver um senhor que o escraviza. É uma relação direta. Um só existe caso o outro também exista. O que o Hegel pensava? Que a partir do campo das ideias, o escravizado ia perceber de que ele era explorado, de que o senhor que dependia dele, não de que ele dependia do senhor. E em algum momento ele ia ter essa chave na cabeça dele sendo girada e ele iria buscar pela sua liberdade. O Karl Marx vai discordar. Eu falo assim, não é porque você vive na sociedade do nada, você tem um choque assim na mente e você fala assim, pô, se pá que eu mereço ser livre. Não. Ele interpreta isso através da sua materialidade, da vida real dele e do contexto histórico. E aí o Karl Marx vai perceber que a relação humana é esses três pilares: a condição material, a condição histórica e a relação dialética. E o ponto principal da dialética que ele coloca é: a sociedade, na história, ela é dividida em dois grupos: aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos, aqueles que dominam e aqueles que são dominados. O que o Karl Marx vai querer falar é de que nós precisamos romper com isso, de que não exista mais alguém que usufrua do trabalho do outro, que todos trabalhem, que eu não te force a fazer um serviço, que nós todos façamos o serviço. Essa é a percepção dele. Materialismo histórico dialético, quando você lê ele, você tem que ler ele por palavras. Não pensa que é uma palavra só. Vai devagar. Em algum momento você vai chegar a uma resposta. E para você nunca mais esquecer, você tem que lembrar da palavra diálogo. O diálogo ele só acontece quando existem dois. Se eu for conversar com a Duda e só eu falar, não é um diálogo, é um monólogo. Ela só escuta. A nossa aula de hoje está sendo um monólogo, porque ninguém teve coragem de fazer uma pergunta. Não é um diálogo. Você só está ouvindo. Então, a dialética, ela pressupõe uma relação entre os dois. Não cometa erros. Perguntinhas básicas. O socialismo e o comunismo são a mesma coisa? Não. Vamos lá. O socialismo, ele é a fase de transição na busca pelo comunismo. Tá bom? Eles têm a correlação de terem a origem do mesmo conceito, mas eles não são a mesma construção na prática. O socialismo é a busca da superação do capitalismo, uma transição em direção ao comunismo. Segunda perguntinha: o comunismo já foi aplicado em algum lugar no mundo? Não. Nós tivemos revoluções comunistas, socialistas? Sim, mas o governo comunista nós nunca tivemos. Por quê? O governo comunista pressupõe o fim do Estado. As revoluções socialistas desenvolvidas por Karl Marx, elas não têm o fim do Estado no socialismo, é somente no comunismo. Por que não tem o fim do Estado de primeiro momento? Porque, segundo Karl Marx, a revolução ela tem que ser perpetuada por muito tempo. A revolução ela não acontece quando eu mato Luís XVI. Ela acontece na luta revolucionária, não só no campo de batalha, mas nos corações e mentes. Eu preciso fazer você acreditar que a revolução ela é uma causa nobre, de que nós temos que lutar por ela. Não só você hoje, mas os seus filhos, os seus netos, e trazer essa ideologia para virar um modelo de vida. Isso tem que ser enraizado em nós. Do mesmo jeito que o capitalismo é enraizado em você. Que você só pensa em trabalho com a relação de pagamento.
E quando alguém trabalha sem receber um dinheiro satisfatório, as pessoas olham e falam assim, putz, que trabalhinho, hein? Você vai ser professor, velho. Percebe? Não é pela sua realização pessoal ou social, é pelo quanto que você vai ganhar. Essa ideologia está dentro de você, seja você querendo ou não. Então, nós não vemos uma experiência comunista até agora, somente experimentamos governos socialistas. Nunca foi implementado o comunismo em sua totalidade. E aí, nós vamos abrir margem para discussões. Por que eu comecei pelo comunismo? Porque é o elefante na sala. E aí, vocês vão ver que alguns autores vão começar a atacar esse elefante. Vão começar a questionar ele. E eu vou falar sobre um que você, com certeza, nunca nem estudou no ensino médio. E aí, eu quero que você preste bastante atenção para você não cometer erros bobos no vestibular e na vida. Terceira pergunta. Em governos socialistas, temos uma ditadura no governo? Essa ditadura que acontece em governos socialistas, ela é defendida e ela é organizada pelo próprio Karl Marx. Ele escreve lá no livrinho dele do Manifesto Comunista. Só que qual é o ponto? O Karl Marx, ele estuda o materialismo histórico e dialético. Lembra que a gente falou que ele entende a história da humanidade dividida entre os oprimem e os oprimidos? Após a Revolução Burguesa, quem está governando são os burgueses. E a função deles é oprimir a classe trabalhadora. Existe um interesse político deles. A política que é feita é de acordo com o interesse desses burgueses. O Karl Marx vai defender a Revolução Socialista onde que seja implementado o interesse dos proletariados, dos socialistas. E aí que nós vemos a implementação da ditadura. Sim, mas presta atenção, segundo Karl Marx, no socialismo é a ditadura do proletariado, em defesa da revolução. Então, se você chegar lá na Coreia do Norte e falar assim, ó, eu vou criar uma empresa, eu vou contratar 100 funcionários, eles vão me gerar 25 mil reais de lucro, e eu vou pagar 2.500, o que os norte-coreanos vão fazer, ó? Você não vai vir explorar a gente aqui não, filho. Se você for fazer 25 mil para cada, vai ser esse dinheiro dividido para cada, numa relação igualitária. Você não vai vir aqui oprimir a gente. Porque o que nós temos hoje, na nossa sociedade capitalista, segundo a interpretação do Karl Marx, é que nós somos guiados pelo capital. Um exemplo que eu sempre faço aqui na sala: se você roubar pão na casa do João, você é preso. Se você não pagar o financiamento do seu carro, o seu carro é confiscado. Agora, se a Americanas deve 2 milhões, a dívida dela é perdoada. Não é que ela é perdoada, o Estado paga essa dívida. E de onde que vem esse dinheiro? Do teu bolso. Então é a ditadura da burguesia. A burguesia governa, a burguesia escolhe quem que é os políticos, e a burguesia, ela que define como que vai ser a política. Você pode até querer bater de frente, se candidatar, ser eleito, só que quando você chegar lá, pegar uma cadeira na Câmara de Deputados, vai ter outras 500 dos burgueses. E você vai fazer o quê? Nada. Então o Karl Marx, ele vai apontar que nós temos uma ditadura da burguesia. Na Revolução nós iremos implementar a ditadura do proletariado, em defesa do fim da propriedade privada. Essa é a teoria dele. E agora nós vamos para os anarquistas. Nós estamos falando de teoria. Professor, isso é na prática? Você que tem que ler a realidade. Qual que é o principal autor que vai difundir a ideia do anarquismo? É o Mikhail Bakunin. Ele é um autor russo. É um autor, tá? Esse autor russo, ele vai ler as teorias do Karl Marx. Ele vai concordar com várias coisas, de que nós somos explorados, que o Estado, ele é uma força de repressão contra a população. Porém, ele vai discordar de algumas coisas. Ele vai discordar de como que nós temos que aplicar essa revolução, esse movimento de derrubada do capital. O que o Mikhail Bakunin vai apontar? De que nós temos que fazer uma revolução direta e concreta em sua totalidade. Eu tenho que fazer uma transição do socialismo para o comunismo e acabar com o Estado. Não. Para o anarquista, ele quer o fim do Estado na hora. A revolução, nós temos que acabar com qualquer representação de liderança, qualquer representação de opressão. Na leitura dos marxistas comunistas, nós teremos uma revolução e que nós teremos a ditadura do proletariado. Nós usaremos a força para manter a revolução. Se o burguês vier para cá, a gente vai botar ele no lugar dele, para ele voltar sendo proletariado e ele não explorar o restante dos proletariados. O que o Mikhail Bakunin vai pensar? A gente não tem que ter uma figura de repressão.
A sociedade tem que entrar em um consenso e a sociedade que vai tomar armas em mãos para ela ser a figura de repressão. É aqui na sala do cursinho, se alguém começar a querer pagar de galo, é a gente botar o fuzil na cara da pessoa e falar assim, ó, aquieta o facho. Pode baixar esse sacrista aí, beleza? É isso que os anarquistas querem. Os comunistas querem isso também, só que só na implementação do comunismo. Ainda tem a transição do socialismo. Os anarquistas querem o bagulho direto. Doideira, uma vez por todas. Tá? Derrubado do Estado e uma construção de uma autogestão. Professor, eu sempre estudei sobre socialismo. Eu já ouvi vários exemplos de governos socialistas. Mas e um governo anarquista? Tem algum exemplo? Pesquisa no Google, Rojava. É uma revolução que começou em 2016 e que ela está durando até hoje. Ela fica na região do Kurdistão. Eles não são um país, porque lembra, eles negam a figura do Estado. Eles utilizam do confederalismo democrático. É uma teoria desenvolvida por Abdullah Öcalan. É um cara que está sequestrado, ele está preso lá na Turquia. Então nós temos exemplos de revoluções anarquistas. Tá? Por que você nunca ouviu falar sobre isso? Porque é um assunto atual. Né? E também, quando a gente está falando de revoluções, derrubadas de governo, é um assunto delicado. A gente não vai querer deixar isso popular. Né? Então, é escondido. Mas se você pesquisar, você vai ver vários exemplos. E uma característica importante da Revolução em Rojava é de que ela é feminista. O primeiro critério da Revolução Anarquista em Rojava é de que ela tem que ser guiada pelas mulheres. Não existe uma libertação do povo se não houver a libertação da mulher. O segundo critério é o meio ambiente. Não tem como a gente fazer uma revolução onde a gente atenda a população se a gente destrói o meio que a gente vive. E assim por diante. São vários exemplos. Estuda lá, dá uma olhada, você consegue ver várias coisas. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que pegam o material lá de Rojava e traduzem para o pessoal aqui. Você consegue encontrar até no YouTube. Quando não é derrubado, porque às vezes o YouTube derruba. Tá bom? E direto tem uns vídeos deles de fuzil lá. Anarquia vem de negação de governo. Ana é negação. E arquia é de domínio, de poder. Então, anarquismo é a negação do domínio. Se o Estado ele é a representação do domínio, a gente quer acabar com o Estado. A monarquia é mono, um governo. A anarquia é sem governo. É uma autogestão. É a gente sentar aqui no cursinho e ver assim, pô, as aulas do professor Daniel tá meio paia, viu? Vamos arrumar outro professor de história? Ou assim, a gente já sabe muito de história. Vamos focar um pouquinho mais em sociologia, porque é uma mais específica de todo mundo. É vocês decidindo. É o coletivo e maioria, não eu. Ah, professor, mas no socialismo tem alguns exemplos disso, os soviéticos faziam isso? Tem, mas aqui é uma autogestão direta. Não tem uma representação de liderança que vai dar o aval depois. Tá bom? Professor, qual que é melhor? Aí você que pensa. Existe a coalizão entre os anarquistas e comunistas. Tanto que quando você viu, alguns anos atrás, aquelas bandeiras antifas, ela tinha o símbolo do agroanarquismo e ela tinha a cor vermelha e preta. Porque é a união entre os comunistas e os anarquistas contra os fascistas. Essa união antifa, ela surge na Segunda Guerra Mundial para combater os italianos e os nazistas. E aí nós temos uma coalizão dessas ideias. Essa coalizão de ideias, tem alguns autores que vão trabalhar isso, tem até uns movimentos políticos, mas eles não são tão fortes assim na nossa materialidade hoje. E também eles nunca são cobrados no vestibular. Se vocês tiverem interesse, eu converso com vocês um pouquinho lá fora. Mas, querendo ou não, a gente acaba caindo na política atual. E aí eu, como professor de história, não posso falar. Mais uma dúvida, que eu sei que vocês ficaram um pouquinho na cabeça. Eu só vou jogar semente do ódio na cabeça de vocês. Vocês já ouviram falar de anarcocapitalismo? Se o anarquismo, ele quer o fim do Estado, como que nós vamos ter um anarcocapitalismo? Se o capitalismo ele só existe com o Estado legitimando a propriedade privada. Ele não existe. Então, esse anarcocapitalismo, ele é uma utopia. Tá bom? O anarquismo, o socialismo, o comunismo, eles têm um embasamento científico. Tem. É possível colocar na prática. Só que o capital, ele só é legitimado através do Estado. É o Estado que legitima que o celular é teu, que a casa é tua, que a empresa é tua. Porque se você perde ela, você liga para a polícia que é a repressão do Estado vai trazer aquilo de volta para você. Então ela é contraditória. No primeiro momento, professor, mas depois no segundo momento a gente pode conversar lá fora. Mas eu só explicando, tá? E por favor, não confunda anarquismo com anarcocapitalismo.
Se você chamar um anarquista de ANCAP, irmãozinho, você vai embora com os dentes no bolso. Primeira revolução. A gente falou de algumas ideologias. Agora, a primeira revolução. Quando que ela acontece? Lá na França. O Karl Marx, ele desenvolve essa teoria do socialismo científico. E ele vê essa primeira revolução lá na França. Essa primeira revolução ela acontece no contexto pós-guerra franco-prussiana, quando a Prússia invade a França depois da era napoleônica. A França perde essa guerra. E a Prússia, que depois ela é unificada e vira a Alemanha, ela faz uma marcha em Paris. Sabe lá em Paris, quando vocês viram lá nas Olimpíadas, um monte de gente tirando foto lá no Arco do Triunfo? Esse Arco do Triunfo ele foi criado por Napoleão durante o Império Francês. Então, quando a Prússia invade a França, eles vão marchar sobre o Arco do Triunfo, falando assim, ó, sabe a história de vocês? Nós estamos pisando, velho. A gente manda nessa bagaça agora. Essa Prússia que vira a Alemanha, depois ela invade a França de novo. Só que ela invade de um jeito diferente. Essa daqui é a parte principal lá da França, e esse aqui é o Arco do Triunfo. Isso daqui são as ruas. A Prússia trouxe os soldados e marchou aqui. Sabe quem mais marchou aqui? Os alemães na Segunda Guerra Mundial. Olha o Adolfinho aqui, ó, na frente da Torre. Então isso se torna uma simbologia fortíssima. Lembra da Prússia invadindo a França na Revolução Francesa? Lembra da Guerra Franco-Prussiana e a França perdendo e os russos invadindo lá e fazendo a marcha? Os alemães na Segunda Guerra Mundial vão fazer isso de novo. É para esfregar na cara. Vocês são freguês, velho. Vocês perdem pra gente sempre. É uma simbologia. E aí toma cuidado, tá bom? Essas pessoas que fazem questão de ir lá no Arco do Triunfo, tirar foto e colocar algumas bandeirinhas, talvez essa pessoa seja fascista. Talvez. Tá bom? Um beijo, um queijo e tchau. The night